Tá, e por último aqui, ele acomoda um outro modelo, tá? Colocando, na verdade, opa, vou botar um embaixo do outro para vocês verem a diferença de um modelo para o outro. Ele só muda a idade, a altura passa a ser o efeito aleatório, tá? LME, então ele vai repetir isso aqui tudo. Oxi. Só que ele vai colocar height, altura inicial, como age, log height, initial.age, log initial height, altura inicial, e como efeito aleatório, altura, e o ID. Então a gente vai gerar esse modelinho chamado M2, e a gente vai gerar um summary dele também, tá? A gente vê que muda pouca coisa, né? A gente tem ali o M1 contra o M2, o intercept é o mesmo, o efeito da idade varia um pouquinho, de 0.235 para 0.233, o log da idade vai de 2.2372 para 2431, a idade inicial diminui aqui um pouquinho o efeito dela, né? Menos 0.0165 para menos 0.0163, e o log da idade inicial é que tem uma diferença aqui de 0.02, né? 0.03 na verdade, 0.02 alguma coisa, indo de 0.2182 para 0.1837. Então a gente vê que, na verdade, eles são muito parecidos. E como comparar qual que é o melhor? Se a gente fizer uma ANOVA, tá? Entre M1 e M2, ele vai me dar o IC e o BIC, que são valores para ver, enfim, são valores para ver qual modelo é o melhor, tá? Assim como a verossimilhança em escala log. Aqui a gente vê que o segundo modelo ele tem um pouquinho menor de IC e um pouquinho menor de BIC, assim como a log verossimilhança, que é log likelihood, que ele está falando aqui, né? Não, ele tem um pouquinho mais, aliás, 2292. Ele vai me dar aqui e tal. O modelo com inclinações aleatórias para log e altura deve ser preferido para fins ilustrativos. Já que ambos possuem o mesmo número de parâmetros de covariância, vamos compará-los com base nas log verossimilhanças IC e BIC, que é o que ele fez aqui, exatamente dando os mesmos valores que o meu. O modelo com inclinações aleatórias para log e altura deve ser preferido, que foi o segundo modelo, que foi o M2, né? Para fins ilustrativos, vamos ajustar um modelo com inclinações aleatórias, tanto para idade e log e altura. Neste caso, as covariâncias entre as medidas repetidas são funções tanto da idade como da altura das crianças. Então ele vai fazer aqui, ele vai considerar, tá? Tanto a altura e a idade como efeitos aleatórios. Então é random. O random é age mais log height. Dado o subject ID, né? E aqui eu tenho que fechar aqui o negócio. Ah não, eu fecho antes aqui, ó.
Eu fecho antes. E aí eu rodo esse modelo chamado M3, que está considerando como efeito aleatório. Log maiúsculo não existe, é log. Eu vou dar aqui um ANOVA, M1, M2, M3. A gente descobre aqui que fazendo isso, a gente sobe um pouquinho o BIC em relação ao IC em relação ao M1 e desce um pouquinho em relação ao M2. Desce o BIC em relação a M1 e M2 e a log verossimilhança fica a maior de todas, né? E aí você faz um teste do 2 quanto 3, isso dá, né, 2292.81 divididos por 2294.949 dá 4.27, e a gente tem um valor conhecido dessa estatística de log verossimilhança, e isso dá um p-valor de 0.233, né? Só ocorreria 23.3% das vezes. O p-valor dele foi diferente. O que eu fiz aqui de errado? O que eu fiz aqui de errado, ou o que ele fez de errado, que pode ser também, né? Pode ser que ele tenha feito alguma coisa errada. Porque os meus números parecem estar batendo com os valores do dele tem um pouquinho diferente. Deixa eu ver se eu fiz certo aqui. Log fev1 age mais log height mais initial.age mais log initial height. Isso. Random, efeito aleatório. Age mais log height. Me parece tudo correto. Mas temos uma diferencinha aí, pequena, pouca coisa. Não era para dar esse likelihood ratio tão alto assim, porque tem alguma coisa estranha aqui, porque 2 vai ver o pacote mudou, né? Ocorreu alguma mudança no pacote desde que ele fez isso, desde que ele fez a gente pode fazer um Q quadrado, né, para encontrar o valor de aqui é um Chi, né, um Q quadrado. Ele já está fazendo isso aqui direto. Vai ver teve alguma atualização no vai ver teve alguma atualização no que aí eu não preciso fazer o Q quadrado aqui. Mas ele chega à conclusão, né? Ele chega aqui à conclusão se tirar a log likelihood dá 2.13, né? Só que ele multiplica isso daqui por 2, tá? E aí a gente chega nesse valor de 4.277823. E ele já dá um p-valor aqui, ó. Ele já dá um p-valor
assumindo que o modelo 3 é um pouquinho superior, então acredito que seja um Qi quadrado unicaudal, que ele deu lower tail equal false, né? Vamos ver se é mesmo. 0. O p-valor, né? 0.2329. Se eu não especificar nada, ele dá um valor um pouco maior porque ele vai ser bicaudal, mas ele já sabe que log likelihood ele só sobe, né? E aí aqui ele vai me dar o valor eu acho que aqui ele errou, tá? Eu acho que aqui ele cometeu um erro aqui. É a única coisa que eu posso. Porque o meu valor tá coincidindo aqui, né? Não sei o que pode ter dado de diferente. Mas a questão aqui é que o raciocínio por trás é que vou até checar mais uma vez o meu código. Random igual age mais log height subject id. Bom, ele está dizendo, né, que ele está dizendo que o modelo 3 deve ser preferido, não foi isso que ele falou? Não, ele fala que não notamos uma melhora discernível com relação ao modelo com inclinações aleatórias apenas para log altura, então talvez só log altura já esteja ok. A seguir, calculamos o valor de P do teste acima, considerando uma mistura de distribuições Qi quadrado. Realmente não tem assim uma diferença tão grande, né, entre o 2 e o 3. A diferença maior aconteceu aqui entre o 1 e o 2. Então ele fala que o modelo preferido é o 2. Mas qual que é a questão aqui? O primeiro modelo que ele coloca, que é o M1, tá? Ele é o aleatório para idade e ID. O outro, ele é aleatório para log da altura foi isso que deu. É isso que está dando errado. Eu fiz é isso que está dando errado. Agora, se eu fizer aqui, agora sim, é porque eu não tinha colocado em log. Agora sim, então contrastando 2 contra 3, a gente não vê uma melhora, né? Explorar um pouquinho aqui.
Agora deu exatamente, né, o valor que ele... Porque aqui eu tinha esquecido de colocar log height. Mas a questão aqui é que o modelo de efeito misto, né, vou até apagar essa figura que já passou há muito tempo. O modelo de efeito misto, ele tem um componente fixo, tá? E ele tem componentes aleatórios. Ele botou primeiro a idade inicial como... quer dizer, a mudança de idade como efeito aleatório e a mudança de altura como efeito aleatório, depois no M2. Mas ele tem efeitos fixos, que é a altura inicial e a altura inicial e a idade inicial, tá? E os indivíduos também são efeitos aleatórios. Por isso, ele tem efeitos fixos e aleatórios, por isso que ele é chamado de modelo misto. Tá? E a forma de comparar modelos é fazendo a nova entre eles, né? Enfim, fazendo um teste de Q² aqui, vendo likelihood e vendo o valor de P dessa likelihood que cai numa distribuição Q², certo? Então é isso. Eu queria mostrar essa questão aqui da modelagem mista. Se a gente for ver o banco de dados, olha, o initial height e o initial age, eles estão truncados sempre porque a primeira menina, né? A primeira menina, ela começou com 1,20 aqui. Depois ela foi para 1,28, 1,33, 1,42, 1,48, 1,50, 1,52. Então a gente tem 5 medições, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medições para essa primeira menina. Assim como a idade dela. Ó. Ela começa com 9 anos e alguma coisinha e termina aqui com 16 anos. Tá? Ela teve uma medição aos 10 anos, aos 11 anos, aos 12 anos, aos 13, aos 15 e aos 16. Tem uma aqui que começa aos 6 anos, tem uma outra medição aos 7 anos, aos 12 anos, aos 13 anos, aos 14, aos 15, aos 16 e aos 17. Tem uma outra aqui que começa com 6 também, 7, 8, 9 anos, 11 anos, 13, 14, 15, 16. Por isso que faz sentido botar ou a idade ou a altura como realmente a idade e a idade inicial e a altura inicial, eles são fatores fixos. Porque só existe, enfim, eles são valores que até repetem, né? Agora, como a gente tem essa diferença a gente tem que as meninas são medidas de forma diferente ao longo do tempo. Uma medida com todos os... a cada ano, uma é medida 5 vezes, mas com espaçamento de 2 anos, uma medida 6 vezes, só que com espaçamento de 6 anos, e aí faz sentido você colocar o efeito aleatório para a medição, né, da altura, em que ano isso foi medido. Isso tem um componente aleatório e faz sentido você modelar dessa forma, tá? Então, o modelo misto é isso. Você tem um efeito fixo, que é a altura e idade inicial, e um efeito um ou mais efeitos aleatórios, que é a altura ao longo do tempo ou a idade ao longo do tempo.